Romanos capítulo 8, versículo 1, NVT, Luan, diz assim a palavra de Deus. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Lá como a pastora Fernanda, que ministração, pastora Fernanda, que Deus continue te usando. Já está assim sem o tablet, imagina com o tablet. No 3, amados, vamos falar toda a igreja. Se bem que vocês vão ter que olhar por data show, porque essa versão aí, ela é nova, tá? 1, 2, 3. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha para o teu irmão nos olhos dele e diz: já não há nenhuma condenação. Mas para os que estão em Cristo Jesus. Diga agora para ele: deixa eu ouvir o pastor Adilson nessa noite. Amém. Senta, irmãos, dando glória a Deus. Queridos, eu prego como os meus pastores me ensinaram. E antes de você e eu adentrar no capítulo 8 de Romanos e ler ele apenas com o nosso intelecto, está oscilando aqui, varão, você está mexendo aí? Não, né? Então tá. Diz assim: agora, hoje, ah, pastor, mas eu fui homem de Deus há 10 anos atrás. Agora, estou ministrando hoje. Tem uma vírgula, ainda diz portanto. Então eu preciso saber quem escreveu isso. E por que ele escreveu o capítulo 8 de Romanos. Paulo, ele vem trazendo, fomentando que a vida no Espírito, ela passa por alguns processos. Eu lembro que nessas vigílias que o pastor Ivo Júnior falou, e quando a gente aceitava Jesus lá na congregação do Santa Cruz, as pessoas diziam: olha, você precisa ser batizado no Espírito Santo. E dentro da Assembleia de Deus, querido, dentro da cultura que eu tive, do ensinamento, da doutrina que eu tive, eu andei por muitos tempos tendo um entendimento a respeito do Pentecoste de uma maneira assembleana. Então as pessoas buscavam a evidência do Espírito. Mas Paulo aqui, ele não está pregando sobre o falar em línguas. Ele não está pregando sobre o poder que Júnior falou, a qual ele teve um encontro genuíno. Paulo está trazendo aqui um entendimento que você e eu precisamos ter definitivamente. Porque muitas pessoas não entendem por que o evangélico fala tanto de Jesus
e não mexe com as outras coisas. E aí eles começam a embaralhar a mente deles a respeito da pessoa do Espírito Santo. Se eles têm dificuldade de conhecer Jesus Cristo, amados e queridos irmãos, você que está aí me vendo na televisão, quanto mais o Espírito Santo de Deus. E a igreja, ela precisa fomentar a importância, porque Atos dos Apóstolos fala Atos do Espírito Santo. Homens comuns, como você e eu, incendiaram o mundo. Homens que atravessaram paredes, portas de prisões, pelo poder do Espírito Santo. Homens que passavam, a sua sombra curava. Homens que foram presos, mas ao louvar o Senhor, veio o terremoto, derrubou tudo. Não, somente as algemas foram soltas, coisas tremendas. E onde é que estão isso? Quem fez isso? Jesus já não estava mais aqui na terra. É o Espírito Santo. Hoje, eu posso fazer as mesmas coisas. E por que não fazemos? E por que não temos a intimidade com Deus como esses homens tiveram? Será que eu posso pegar este versículo e aplicar na minha vida? Querido, eu estou com uma Bíblia aqui chamada Aplicação Pessoal. Ela é grossa, é um estudo, Bíblia de estudo, aplicação pessoal. Então tudo que você lê, ela vai dizer, e aí? Como que está isso aí em você? É uma Bíblia da CPAD. Ela tinha numa versão ARC, eu tenho ela, antiga. Mas essa aqui, eles trouxeram mais subsídios para que você conheça melhor o Espírito Santo. Então está dizendo aqui, olha, eu anotei aqui. Em segunda epístola aos Tessalonicenses, eu vou pregar esse versículo primeiro, amados, para depois entrar na mensagem. Paulo está dizendo, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Pedimos que orem por nós, orem para que a mensagem, orem para que o pastor possa vir num domingo trazer uma mensagem para vocês, se espalhem rapidamente, seja honrado por onde quer que vá, como aconteceu quando chegou a vocês. Então a primeira coisa, que quando você está fazendo o seu devocional, você está ali, a primeira coisa, você está, eu sempre falo, ei, você está ocupado? Porque tem pessoas que não lê a Bíblia porque está ocupado. Ocupado com quê? Com as coisas desse mundo. E aí a pessoa faz em 30 minutos, ela está atarefada. Tem uma diferença de ocupado por atarefado? Não. Um não faz, e outro faz de qualquer jeito. Então ele olha assim, ele lê em 30 minutos o livro de Romanos, fecha, já fiz meu devocional. Irmãos, você quando abre a Bíblia,
É Deus falando com você. Não é um livro qualquer, que você entende só com o seu intelecto. E por que as pessoas abrem, fazem devocional? Tem pessoas que falam, pastor, eu faço devocional há 30 anos e não é convertida. Por que o senhor sabe? Pelo fruto dela. Porque faz com intelecto. Não tem um entendimento. E como vem esse entendimento? Primeira coisa, ore para o teu líder. Paulo está dizendo. A segunda coisa que ele fala aí em Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Ei, versículo 2 e até o 5. Eu vou ler. Ore também para que sejam libertos dos perversos e maus, pois nem todos têm fé. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá, guardará do maligno. Ei, que isso, pastora? Pastor Eve, pastor Fernanda, pastor Ivan, presbítero Vinícius, pastor Ivo Júnior. Sabe o que está dizendo aí? Que todo dia, todos os dias acreditam, ou acreditem, não sei como que é o certo aí, nós temos uma batalha com o diabo, todos os dias. Tem pessoas que acham, eu lembro quando eu era criança que a gente estava brigando, cansava, falou, dá um tempo aí todo mundo parava, vamos descansar. Aí depois começava a briga de novo. Tem pessoas querendo dar tempo para o diabo, ó, dá um tempo aí, hoje é segunda-feira, tem um monte de coisa para resolver. Querido, o diabo vai 24 horas por dia, ele não brinca de ser diabo. O Senhor é fiel, Ele os fortalecerá, Ele, Deus, os fortalecerá. Eu estou pregando o primeiro versículo de Romanos. Você precisa entender que esse Senhor é o Espírito Santo. Olha o versículo 5. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança que vem de Cristo. Todo dia, quando você lê a palavra de Deus, você está recebendo no seu coração, quando fala coração, amados, a Bíblia está dizendo aí, o teu espírito humano está sendo ministrado. Volta lá, Romanos capítulo 8, eu preguei o agora e o portanto para vocês. Agora eu vou pregar, já não há nenhuma condenação. O que essa declaração significa para você? Querido, você e eu nunca fomos condenados a nada. Nós estamos aí vivendo um período que o Brasil tem aí, 8 de janeiro, que pessoas estavam andando, vendendo picolé, estão lá sendo presos há 14 anos. E alguém chega para você e fala assim, ei, você é inocente, sai daí. Te liberta, você vai. Só que aqui, neste versículo, ele está dizendo, se você olhar, e eu vou mostrar para vocês, que você tinha algo para ser condenado. Nós éramos condenados à morte.
Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7. Luan, Romanos capítulo 6. Sabendo que a nossa velha natureza, ei, Roseli, quando eu era, a velha natureza, e ela morreu? Não, ela está adormecida, é minha alma, a minha alma não se converte. Tem coisas, amado, que eu todos os dias eu falo, Senhor, eu sou um pastor, eu preciso ter postura de pastor. Senhor, me tira dessas conversinhas aí que toma 10 minutos, 1 hora, quando assusta eu estou 3 horas conversando fiado na internet. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida. Dele deixamos de ser escravo, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Aqui, Paulo escreve, lá em Romanos, fica aí, Lucas, fica aí. Aqui Paulo está escrevendo para alguém que já teve um encontro genuíno com Deus, que já desceu as águas, que já morreu, que já entendeu, que está, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então ele está dizendo, olha, eu fui liberto do pecado, mas não fui eu. Cristo me libertou. Verso 8 e 9. Uma vez que morremos. Ei, querido, tem muitas pessoas que falam assim, mas por que você não faz mais isso? Uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Nós somos passageiros aqui nessa terra. Verso 9. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não morrerá. A morte já não tem poder sobre ele. E aí ele vem, verso 10, querido. Olha o agora. Quando ele morreu, foi uma vez por todas. Cristo morreu apenas uma vez. Ou você não sabe a história dos judeus, que tinha que todo ano fazer um sacrifício de um cordeirinho lá? Não, Cristo morreu uma única vez, mas agora, olha aí essa palavra, agora, eu estou pregando o primeiro versículo lá de Romanos, 8:1, agora que ele vive, é para a glória de Deus. Então se você olhar Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 6, fala que eu sou e você é um homem miserável. Quem me livrará do pecado? Aí Paulo diz, Jesus Cristo. E aí ele fala sobre essa libertação e depois ele entra em Romanos capítulo 8 e ele fala, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão, pode ir lá, Lucas, Luan, agora, já não há nenhuma condenação. Você era um condenado, eu era um condenado. Romanos 3, Paulo começa, todos nós pecamos por causa de Adão lá, todos nós pecamos.
estávamos fora da salvação, destituídos, né? Romanos capítulo 8, eu vou parafrasear algumas coisas aqui para a gente fechar esse capítulo 8, queridos, que você precisa entender, eu preciso entender. Verso 5, aqui o apóstolo Paulo fala, só tem dois tipos de pessoas, que já estão no capítulo 8 de Romanos. Paulo já não está mais ministrando para o gentil, ele está ministrando para a igreja, e ele detecta dois tipos de pessoas dentro da igreja: aqueles que são dominados pela natureza humana. Irmão Adilson, pastor Adilson, eu estou dentro da igreja, tem pessoas, tem cada pessoa aqui, irmãos, que estão aí há 20, 30 anos, traindo, fazendo isso, fazendo aquilo, ainda são controlados por a sua natureza. Paulo detecta isso. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam Deus. Verso 7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Queridos, pastor, como que você sabe que uma pessoa está sendo conduzida pela sua natureza? Bíblia. Se ela não anda com a Bíblia, se ela não lê a Bíblia, se ela não vive a Bíblia, ela está no primeiro grupo de pessoas. Simples assim. Qual é o termômetro? Você em sua casa. Ah, mas minha esposa, sua esposa lê a Bíblia, eu quero saber de você. Ah, meu esposo lê a Bíblia, seu esposo lê a Bíblia, mas eu quero saber de você. Ah, pastor, eu não tenho, vou ser sincero, eu não tenho muito costume de ler a Bíblia. Fala numa naturalidade. Então eu vou dizer simplesmente para você, ainda não se converteu. Ainda não se converteu. Porque quando eu tenho um encontro genuíno com Deus, queridos, acho que a maioria aqui já enfrentou uma universidade. Quando você chega na universidade, tem alguns cursos que tem lá matérias fundamentais, filosofia, não sei o que, papapá. Mas chega um momento que o negócio vai afunilando. Até um certo momento do curso, você tira de letra. Pega medicina. Pega direito. Pega alguns cursos aí. Vê se a pessoa vai lá para frequentar uma universidade. Queridos, se você escolher ser um médico, você vai ter 10, 12, 13, 14, 15 anos pela frente de estudo. O versículo 9. Quando eu li esse versículo, com entendimento espiritual, eu estremeci há umas décadas atrás. Vocês, porém,
não são controlados pela natureza humana. Paulo diz assim, olha, tem dois tipos de pessoa. Um que ainda é controlado pela natureza humana e outro é controlado por Deus. Aí ele deixa de lado isso e começa a entrar dentro do capítulo 8. Eu estou pregando aqui a vida no Espírito. Um homem, uma mulher cheia de Deus. Você bate o olho, você vê a diferença, amado. Você vê a diferença no linguajar, no trato, em tudo. Olha, vocês não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. E aí ele traz uma revelação que eu estremeci. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. Irmãos, grifa isso aí e pergunta para o Espírito Santo. Ele é um espelho. Ele vai refletir você. Porque nós costumamos ver o problema dos outros. Começamos a olhar as pessoas como estão vestindo, como estão agindo, como estão fazendo. Mas aqui é você e Deus. Senhor, eu sou convertido. Senhor, ninguém sabe, mas eu fiz aquela presepada lá. O Senhor me perdoa? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Olha que situação. Efésios capítulo 4, eu vou pegar esse versículo. Se já foram no oftalmologista, ele fica assim, ó, pega um negócio, e aí, tá bom? Aí vira para cá, esse é melhor? Ou esse, né? Então vamos lá, Efésios 4, 17 e 19, varão de Deus. Olha o que traz Paulo para os homens que andam, tem uma vida no Espírito. A primeira coisa que Paulo fala aqui, ó, 3 atitudes. Ah, pastor, eu sou, olha, o Espírito Santo habita em mim. Então vamos lá. Paulo fala assim, ó, 3 atitudes para você saber se o Espírito Santo habita em você e em mim. A primeira, ele diz assim, ó, não vivam mais como os gentios. Quanto tempo você tem celular? Quanto tempo você tem de Bíblia? Se não for, escuta o que eu estou falando para você. Se ali não for pelo menos 3 vezes mais, você vive igual gentio. Ponto simples. Quanto tempo, o que Deus já te deu na tua mão? Qual tipo de dom espiritual você tem? Você tem o dom da fé? Você tem o dom da cura? O gentio não tem. E você também não tem? Ei, irmão, vê isso aí. Será que você realmente é batizado no Espírito Santo? Para quê? Para que Deus te selou? E aqui vem a primeira coisa, Efésios capítulo 4. Eu lhe digo com autoridade do Senhor, não vivam como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Antes, está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, são ignorantes, endurecem o coração para Ele.
tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres, praticam avidamente toda espécie de impureza. Querido, às vezes um time de futebol perde, e você está brincando com... É uma coisa que a gente tem que rever isso. Aí o irmão lá dá uma metralhada pior do que gentil. Xinga você de tudo quanto é nome. Porque aflora o coração dele, a mancha que há. Porque o primeiro atitude que Paulo diz: ei, não viva como o gentil. A segunda, eu anotei aqui: deixe o Espírito renovar os seus pensamentos. Verso 20. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza, do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros, pelo engano. Deixe que o Espírito renova os pensamentos e atitudes. Revistam-se da nova natureza criada para ser verdadeiramente santa. Precisa explicar, precisa desenhar. A primeira, não vivam como antes. A segunda, ei, busca a Deus, renova sua maneira de pensar, renova sua maneira de viver. Eu costumo ver um crente, uma crente, amados. Eu pergunto: que hora que você acorda? Porque todos os cristãos, acredita em mim, que eu estudei a sua biografia, eles acordavam 4 horas da manhã. Homens que revolucionaram o mundo, incendiaram. Homens atarefados, cheios de compromisso. 8 horas eles tinham um monte de compromisso. Eles tinham 4 horas com Deus. 4 horas com Deus. Antes de dar bom dia para a esposa dele. A terceira atitude. Verso 25. Abandonem a mentira, digam a verdade. Querido, abandonar a mentira é você viver conforme a sua mente, conforme a sua direção, guiado pela sua natureza. Começa a viver de manhã cedo, já abre a Bíblia e começa a ter uma postura cristã. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Abandone a mentira, digam a verdade a seu próximo, pois somos todo parte do mesmo corpo, e não pequem ao permitir que a ira os controles. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. 24 horas Deus vai colocar intriga entre vocês dois, entre casal. O diabo semeia. Irmãos e irmãos, pai, filhos, marido e mulher. E como você rompe a astúcia cilada do diabo? Meditando na palavra de Deus. Vamos para frente. 25, Luan. Aqui, queridos. 25 não, 30, Luan. Efésios 4:30.
aqui é terrível. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará com a sua propriedade. Tem pessoas que acham que o Espírito Santo de Deus é igual Coca-Cola. Eu sei que faz mal, mas eu tomo. O Espírito de Deus não é assim. Ele vai te avisar, não faz. Não é para você. Sai fora. Fuja. Aí você fala, não, eu vou fazer, eu sei, eu estou no controle. Chega uma hora que o Espírito Santo entristece. Por que ele entristece? Porque ele é uma pessoa. Ele se alegra. Ele chora. Ele entristece. E ele pode deixar a casa. Vamos para frente, Luan. Romanos 8:12. Cheguei nem na metade de Romanos 8. Irmãos, somos devedores não da carne, para viver segundo a carne, segundo a natureza humana. Verso 13, Luan. Se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Verso 14. E é sobre isso que eu quero ministrar para vocês. Aqui está dizendo, todos, não é, olha, mas tem fulano que é a cara do Filho de Deus. Esse nasceu para ser Filho de Deus. Né? Tem pessoa que você fala assim, nossa, essa pessoa é crente, sabe, nasceu para ser crente. Não, a Bíblia não tem acepção de pessoas. Todos que são guiados, até aqui Paulo ministra os que são controlados. Controlados, Claudemir, né? Controlados é como o pai e a mãe controla um adolescente. Você está sob controle, isso. Agora, guiados, queridos, é como o cego vai, coloca a bengala dele aqui e você vai puxando ele. Aí você tem que andar. Então, Paulo muda o termo. Já não é mais controlado. Homens guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, a banalidade que tratam o que é ser filhos de Deus, Paulo refuta neste capítulo. Ele diz assim, olha, verso 15, vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos. Foi ministrado no primeiro culto. O medo, amados, faz você fazer tanta coisa. O medo são pessoas guiadas pela alma. E aqui Paulo diz, olha, vocês não podem ser mais guiados pelo seu instinto carnal. O Espírito de Deus que os adotou para seus próprios filhos, agora os chamam de Abba Pai. Querido, nós temos aqui alguns advogados. Paulo aqui estava escrevendo para os romanos. E a adoção na lei romana tinha o mesmo critério para filhos legítimos. Mesma coisa.
Então Paulo escreve assim, ó: ei, vocês foram adotados. Agora vocês são filhos. E aí ele, no verso seguinte, ele explica: pois o seu espírito confirma o nosso espírito. Então Deus começa a nos convencer que somos filhos de Deus. Verso 17. E aí ele vem. A importância, amada, querido, de você ser filho de Deus. Somos herdeiros. Herdeiros. Queridos, se você vê um espólio de uma pessoa que não tem nada, é bem simples. Mas pega de um afortunado. É muita coisa para cá, para lá, com quem que vai ficar isso, com quem que vai ficar aquilo. Às vezes há uma confusão, uma briga. Agora imagina a herança que você tem e eu tenho, sendo herdeiros de Deus. É isso que você tem que entender. O que o Espírito Santo, no capítulo 8, Paulo está ministrando. Se vocês forem guiados pelo Espírito Santo, ele vai convencer o teu espírito que você deixou de ser uma criatura de Deus para ser filhos de Deus. Criatura. E que Deus, pastor, que Deus ele nos dá? Vamos lá? Quando eu realmente e você somos filhos de Deus, com a certeza, Ele nos deu seu Filho, seu Espírito Santo, eu anotei aqui, seu perdão, foi falado aí, e o que mais? A vida eterna. Só filho tem essas coisas que Deus dá. Criatura de Deus não tem o Filho, não tem o Espírito. Lá em Romanos, em João capítulo 16, há um alinhamento. O mundo não conhece, não vê, não sabe, não reconhece o Espírito Santo, amados. Eu estou aqui ministrando para as pessoas a diferença. Ah, eu sou cristão da Assembleia. Não estou falando de denominação, eu estou falando da riqueza em eu crer no Filho de Deus. Eu ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu ter a herança. Então tem pessoas que estão andando assim, ó. Irmão, Davi pecou. Senhor, faz o seguinte, pode fazer o que o Senhor quiser, mas não tira o teu espírito. Porque ele sabia quem ele era sem Deus. Verso 18, Luan. Aqui ele começa ministrando a importância do teu Espírito Santo. Tem pessoas que falam assim, ah, você é pentecostal, você fala em língua, você faz isso, tal. Ele diz, olha, eu considero que o nosso sofrimento agora não é nada comparado com a glória que ele revelará mais tarde. E aí Paulo começa a entrar, verso 19, a criação aguarda, toda a criação aguarda, o dia em que os filhos de Deus serão revelados, filhos de Deus, amados, verso 20, toda a criação
não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja glorificada, liberta da decadência espiritual. Verso 22. Guarde esse versículo. Sabemos, até agora, que toda a criação geme, com dores de parto. Como está o mundo aí? Nós estamos vivendo um período que as pessoas, será que vale a pena ser crente? A gente vê tanta atrocidade, tanta injustiça, mas eu quero que você entenda, não com o seu intelecto, mas espiritualmente, o que significa dores de parto. Paulo pega a figura da mulher, traz para esse contexto dizendo, olha, eu anotei aqui. João 16, 20. Jesus ministrando até o 22. Vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo. Ele despedindo. João 16 é uma despedida de Jesus. Ficarão tristes, mas sua tristeza transformará em glória. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Nenhum médico, até hoje, consegue explicar este milagre. Que dor é essa? Que uma mãe sente quando está para dar à luz. A alma dela aflora. Ela tem medo de morrer. Ela tem medo da criança nascer com problema. Ela tem ansiedade. Ela entra no êxtase de tudo, queridos. E ela começa a gritar, uma dor insuportável. Dizem que o homem não conseguiria ter essa dor, que Deus fez com que a mulher suportasse. Há uma dilatação daqui, dali, tal. E agora os homens aí estão querendo mudar, né? Eles tentam mudar isso, mudar aquilo, mas faz o homem lá que está vestido de mulher lá, ter uma criança. Não consegue, não tem como. Mas aqui, quando a criança nasce, e é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Verso 22. Da mesma forma, Jesus, ministrando para os seus discípulos, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Eu tenho essa alegria, você tem, a igreja tem. A nossa dor é como se fosse de parto, mas é uma dor que vai cessar, porque vai vir uma alegria. Jesus está voltando, buscando a igreja, e só vai os filhos de Deus. Os mais ou menos, os mornos, não irão. Romanos capítulo 8,
Me ajuda aí, Luan, a pregar. 26. E aí Paulo diz: eu sei que é difícil, mas eu quero que vocês saibam de uma coisa aqui. O Espírito ajuda. Pastor, eu faço devocional. O que você está lendo? Você trouxe o Espírito Santo para te ajudar nessa manhã? Para te submeter, para você começar a enxergar quem é você realmente, o que você precisa mudar, o que eu preciso mudar, o que é o propósito que Deus tem para você. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Quando eu oro com a alma, eu vou orar: Senhor, me dá um sapato novo, me dá uma moto. Está chegando aí, pastor, uma moto. Me dá isso, me dá aquilo. Eu peço o quê? Coisa horizontal. O que meu ser humano deseja. Quando eu começo a orar e atender a voz de Deus, pastor, e como isso aconteceu na sua vida? Quando Deus me separou para ser pastor, Ele me colocou para ler a Bíblia, fazendo uma aplicação pessoal, o que Ele queria da minha vida. Mas eu queria voltar para o serviço, e Ele me puxava para o ministério da palavra. Quando você começa, e aí você vai sentindo um gozo, querido, porque a vontade de Deus, ela é o que, Júnior? Você que prega isso aí direto, ela é boa, perfeita e agradável. Eu estava vindo para cá, fui hoje no supermercado com meus 2 netos, sobrou para mim hoje. Aí eu falei: não, agora hoje eu vou dar uma alinhada em vocês. Aí o Miguel, meu neto mais velho, disse: vô, o senhor sabia que a quinta-feira é o dia que eu mais gosto? Eu falei: não, por quê? Na quinta-feira tem educação física, tem a igreja e tem a pracinha. Eu falei: meu filho? Ele falou: vô, o senhor sabia que um dos lugares que eu mais gosto de estar é na igreja? Eu olhei para ele assim e falei: será que, né? Porque, eu falei: mas como assim, filho? Ele falou: vô, eu amo estar na igreja. Eu gosto da salinha, eu gosto Então, e ele fala também que agora de férias, ele ama ficar aqui na igreja. Então, queridos, a vontade de Deus, ela é soberana em nossa vida. O cristão, nesse versículo 26 aí, querido, você precisa entender uma coisa. Não é na sua força. Não é na sua força. Todos os dias você tenta dizer: não, eu vou fazer assim, eu vou isso, eu vou aquilo. Aí você começa a ler a palavra de Deus, e aí o Senhor entra e diz: olha, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Foi ministrado aqui no primeiro culto,
Josafá disse: Senhor, o meu inimigo é mais forte do que eu não vou conseguir. O meu inimigo é mais forte que eu. E aí ele começa a orar, o povo começa a orar, e as coisas começam a acontecer. E Deus começa a nos trazer ao nosso entendimento uma vida de ágatos. Eu tenho ministrado aí já quase 6 semanas para vocês. Quem é ágatos? São homens de Deus, homens de fé. Romanos 8, 31 ao 39. O que eu podia parar aqui e sentar e trazer o pastor Ivo Júnior para pregar para vocês. As ministrações dele funila sempre. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Irmãos, será que você pode dizer o que está escrito ali? Se Deus é por nós, será verdade isso? Hein, Vinícius? Será verdade? Quantas vezes você, eu, duvidamos? Tem pessoas que você vai chegar e falar: não, não, irmão, não espiritualiza não. Não é bem assim, irmão. O senhor está sendo muito sentimental, espiritualizar. Não. O médico disse que eu tenho câncer. O médico disse para mim que eu tenho câncer. O médico disse, quando eu caí da minha bike, falou: ó, você não vai mais andar. Eu estava de cadeira de roda. Em 3 meses eu estava fazendo 50 quilômetros. Mas e o médico dos médicos? Se você entrar no meu gabinete, está lá escrito: é um privilégio te servir, Senhor, porque o médico disse: olha, seu câncer aqui é complicado, Deus. Mas eu falei aquela frase: é um privilégio. E o Espírito Santo disse: oi, seu tempo aqui não venceu ainda. Esquece o que os médicos disseram. Ainda te dou fôlego de vida. Então o relacionamento seu e meu com Deus, irmãos, eu começo a conversar com as pessoas. Tem pessoas que nunca viveu um milagre, não conhece um milagre. Toda semana eu vivo um milagre de Deus, todo mês, todo ano. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, eu estava ansioso, orando nas madrugadas, sobre o projeto 100 por 60. Falei: Senhor, eu acho que vai vir para o Júnior aí, para o Paulinho, para essa turma aí, porque eu já vou estar lá para os Estados Unidos, vou comprar uma moto, vou ficar, porque 70 anos, amados. Falei: já estou com 66, Senhor. E aí veio um filme para mim, que eu mandei para todos vocês. Tem pessoas que não abriu ainda. Abra. O Bambu. Artista, você consegue colocar esse filme aí? Tá na... Pega lá no News, tem aí. Procura aí o Ever, vai lá, dá um pula. O bambu, ele leva 4 anos. Bambu da China. Quando eu vi o cara... Você já viu plantar cana? Eles cortam assim 1 palmo da cana e põem no buraco. Eu já plantei na fazenda, meus avós, meus tios. Mas o bambu que eles... É quase isso aqui, é 1 metro. A muda é 1 metro. Ele abre o rego assim, aí coloca aquela taquara. Vamos chamar de taquara, que o cuiabano entende. Aí ele tampa ali. 1 ano, 2 anos,
3 anos, 4 anos, brota. E cresce no máximo, isso aqui assim, ó, 10, 15 centímetros. Achou, varão? Senão eu conto o final do filme aí. Vai no agenda. Achou? Então passa aí. Presta atenção, amados. A você que está me vendo aí na televisão, você que é meu amigo aí. Leva 4 anos para crescer 15 centímetros. 15 centímetros. Conseguiu? Então passa aí, varão. Então vamos lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que palavra. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também ele todas as coisas? Quem, Júnior, intentará acusação contra os filhos de Deus? Meu neto Felipe, outro dia estavam apertando ele lá na cozinha, o Joãozinho lá, ele é meio... E aí o Felipe chegou e falou, João, né Paulo? Paulo estava lá. Falou assim, ei, não mexe comigo, eu sou neto do pastor. Então, aí o João parou e não mexeu com ele mesmo. Apenas 3 centímetros. A maioria das pessoas desistiria apaga aí, varão. Apaga aí, volta. Mas no 5º ano acontece um milagre. O bambu volta ele aí, volta aí. 7 metros em apenas 12 meses. Mais de 2 metros. Consegue voltar ou não? A pergunta é, ele cresceu 27 metros. Voltou? Presta atenção, amados. Nós vamos... apenas 3 centímetros. Esse é o bambu japonês. Nos primeiros 4 anos, ele cresce apenas 3 centímetros. A maioria das pessoas desistiria de regar. Acreditaria que a semente estava morta. Mas no 5º ano, acontece um milagre. O bambu cresce 27 metros em apenas 12 meses. Mais de 2 metros por mês. A pergunta é, ele cresceu 27 metros em apenas 1 ano ou 5 anos? É claro que em 5 anos. Porque nos primeiros 4 anos, ele estava desenvolvendo um sistema de raízes forte o suficiente para sustentar o crescimento explosivo. O tempo de Deus é perfeito. Quando você acha que nada está acontecendo na sua vida, Deus pode estar construindo as suas raízes, fortalecendo a sua base, preparando você para o crescimento que está por vir. Então para de ser ansioso, para de ser imediatista. Você acha que precisa de tudo agora, mas às vezes Deus está construindo as suas raízes antes de te mostrar os seus frutos. Amém, amados? Quem, verso 35, nos separará do amor de Deus? Quem? Há uma pergunta aqui, são várias. Queridos, quem? O diabo é mentiroso, 24 horas ele mente que você é um fracassado, que você é um derrotado, que você é isso. Ele está tentando te jogar fora da presença de Deus. Mas a Bíblia, lá em Romanos capítulo 8, versículo 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ele pergunta. Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Quem escreveu isso foi Paulo. Ele passou por tudo isso. E sabe o que ele fala no final? Combati o bom combate, guardei a fé. Vamos ficar em pé, amados. A vida no Espírito é muito mais do que falar em línguas. É muito mais
do que sentir um arrepio, do que sentir a presença de Deus, é muito mais, é controle total da sua e da minha vida. É nós estarmos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus.